App Inventor 2. Continuando nossa série sobre os componentes Storage, nós vamos dar agora o componente TinyDB e falar sobre o, entre aspas, né, banco de dados interno do celular. Porque o que você armazenar via TinyDB vai ser armazenado no seu celular e ninguém vai ter acesso. Bem, quando a gente fala em banco de dados, os requisitos, as características que ele tem que ter são as seguintes. Ele tem que ter um esquema, ou seja, lista de tabelas com seus campos, seus índices, formatos, tudo detalhado já em um cabeçalho. Além disso, junto com o esquema, ele tem que ter um módulo de interação com SQL. E também, eu considero agora no século XXI, um banco de dados para ser completo, tem que ter um módulo ODBC, tanto para ser compatível com o Microsoft, quanto para se inserir nos ODBCs que agora o Linux dispõe. O banco também precisa ter triggers, ou seja, manipular eventos. Quando você acabar de inserir um registro, quando você acaba de deletar um registro, essas coisas. E precisa ter história de procedures, ou seja, SQLs complexos que você usa toda hora já armazenado. O que o TinyDB nos oferece? Ele oferece armazenamento com chave, um banco de dados armazena, e você pode fazer vários índices e tal, então você pode ter a chave principal e várias chaves secundárias. O TinyDB oferece uma única chave. Então você armazena com essa chave e recupera por esta chave. E além disso, a enumeração de conteúdo em um só sentido, do primeiro ao último. Então, para atender a isto, vamos mostrar aqui o nosso simples manipulador de TinyDB. Vai ser uma tela com apenas isto daqui. Eu vou dar uma ampliada para vocês verem. Bem simples. A tag, a chave. Eu coloco aqui a chave no caso de gravação e um conteúdo aqui embaixo. Está meio invisível, tá? Eu não fiz a tela muito detalhada não. E depois, para a gente ler, a gente bota o nome da tag e clica em ler. Ou seja, muito simples o exemplo. Vamos ver como é que isso aqui trabalha disparando o Memu, o nosso emulador, que para pacotes APK funciona muito bem. Bem, nós carregamos o emulador Memu. Eu quero repetir o procedimento com vocês olhando para decorar. Tem um botãozinho aqui, instalar app, né? Está com o símbolo APK. Aí eu vou lá onde eu descarreguei o nosso aplicativo. Está aqui no diretório Downloads do Windows. Então eu seleciono app 016. Aí eu vou recebê-lo aqui, está instalando, vou abrir. Então vejam bem. É nisso aqui que nós vamos chegar. A única coisa que ele faz é colocar na tela cheia. Bom, é bom que destaca, né? Então aí vai ter nome da tag, um gravar e um ler. Então, vamos lá experimentar. Nome da tag, AAA, e o valor a ser armazenado é letras A. Gravei. Agora eu vou armazenar outro. Bs, 1, 2, 3. Aqui eu vou colocar letras Bs, fica meio diferente. Gravo. Aí eu apago aqui embaixo, né? E vou tentar ler o AAA. Leio. Aí vem o conteúdo. Vou ler o B. Vou ler. Aí ele sobrepõe aqui letras Bs. Vamos agora analisar o código para ver como é que isso foi feito. Então, está atendendo aquilo que eu falei. É um armazenamento com chave. É bom vocês gravarem isso bem aí. Ele usa chave. Não tem SQL, não tem nada. Mas nós vamos tornar isso melhor na próxima aula, fazendo com que ele admita um certo esquema. Então vamos ver o código. Aqui está o aplicativo. Nós vamos lá em blocos. Olha, nós temos apenas 3 blocos. Então, eu vou ampliar um pouco aqui e destacar cada um que eu for explicando. Bem, o velho evento que vocês conhecem, né? Quando a tela é carregada, inicializada, equivale ao onload lá do HTML, né? Ou o window on document load. Então, aqui
Eu seto um namespace, seria o nome do banco de dados. Poderiam colocar só TinyDB Bank Name, alguma coisa assim. Namespace se parece muito com coisas de C Sharp, também de JavaScript, de PHP. Não é muito correto esse nome para cá não, mas tudo bem. Então esse aqui nos dá o nome do banco, tá? Então nós podemos ter em um mesmo programa vários bancos. O Grava vai fazer o seguinte: o TinyDB tem um método, eu já falei que todo call é um método. Ele tem um método que armazena um valor. A tag, que seria a chave, está em txtag.text, ou seja, está aqui, ó, nessa janelinha, ó, ela chama txtag. E, bem, ela é fornecida com o nome e o valor a armazenar, value to store, está em txres.text, ou seja, no conteúdo daqui, ó, dessa caixona aqui, ó, ela chama txresp. Vamos voltar lá. E agora a leitura. Quando for clicado o botão ler, né? Esse aqui era o botão grava. Esse aqui é o botão ler, BT ler. Quando ele for clicado, aquele txresp embaixo, aquele grandalhão, o conteúdo dele vai ser o resultado do método em TinyDB, resultado do método getValue. O nome da tag está em txtagText, eu preencho ela, aperto o botão, ele nos traz o conteúdo e mostra em txresp, conforme vocês viram aqui funcionando, tá? Ele é mostrado aqui o conteúdo daquilo que a gente chama. Então, repetindo aqui, ó, eu dou um ler, o BT ler, e ele nos traz aqui o conteúdo que ele leu. Um programa muito simples. O problema na internet a respeito disso, que prejudica o aprendizado, é que eles explicam um comando, ao invés de explicar com um código pequeno, eles colocam um código enorme como exemplo e a pessoa se perde lá dentro. Agora na próxima aula, vamos aproveitar isto daí para julgar um conteúdo, tá, em txresp estruturado, ou separado por vírgulas, ou separado por underline, e cada posição seria como o campo de uma tabela, ou seja, nós vamos aproveitar esse banquinho, fazer com que ele nos dê mais do que ele aparenta dar. Então, não percam a próxima aula de maneira alguma. Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Essa foi a aula introdutória ao TinyDB.